esta graça nos basta. Louvado seja Deus. Segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no verso 1, 2, 3. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz assim, queridos. No versículo 1 diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Versículo 3: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos fala, queridos, que no dia como este, Paulo não perdia a oportunidade de ensinar, como também o Cristo, nosso Senhor, ele não perdia uma oportunidade de instruir os discípulos, porque bem sabia que veio para um propósito. Ele veio para fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. E em todo instante, reunido com os discípulos, ele ensinava e advertia a respeito do que viria a acontecer com ele, com o que estava escrito, que o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e farão tudo com ele, porque ferirão o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Todas as vezes que Jesus se reunia com os discípulos, instruía eles, exortava eles a respeito do que viria depois da sua partida. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele aprendeu com o mestre dos mestres, Jesus Cristo, e se tornou imitador de Cristo. Tanto é que ele diz: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Em todas as cartas que ele escreve pelo Espírito Santo de Deus, Paulo vai combatendo o falso ensino, as fábulas, o falso evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E ele chega para Timóteo, sabendo também da sua partida, sabendo que um dia ele estaria indo para a presença, para a eternidade, para estar com o seu Senhor. Louvado seja Deus. E ele escreve a carta doutrinária, 1 Timóteo, 2 Timóteo, chamando o seu filho, advertindo a respeito das coisas dos últimos dias, do tempo que se aproximava, aonde que os homens seriam amantes de si mesmo, soberbos, avarentos, presunçosos, sem amor pela família, irreconciliáveis, amantes mais dos seus prazeres do que os prazeres de Deus. Louvado seja Deus. E ele chega dizendo para ele: combata o bom combate, pregue em tempo e fora de tempo, louvado seja Deus. Não teme a eles, combata o bom combate, e escolhe homens fiéis para estar contigo. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Pedro é da mesma forma, sabendo que o dia chegaria e que se aproximaria, pastor Itaã, quando ele chega no versículo 14, ele diz assim: sabendo que brevemente hei de deixar esse tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo me tem
revelado. Pedro sabia que um dia ele estaria com o Senhor. Porque quando Pedro ainda na presença do Senhor em carne, corpo presente, ele disse para Jesus: eu morro por ti, eu dou minha vida por ti. Pedro não falou por empolgação, não. Pedro não falou por impulso, não. O que Pedro falou veio da alma, porque essa era a chamada de Pedro: morrer pelo seu Criador, morrer em causa da verdade, por causa da verdade. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Pedro é revestido de poder e autoridade em Atos capítulo 2, e a Bíblia nos diz, queridos, que muitos sinais, prodígios e maravilhas acontecia por meio dos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, que tinha intimidade com Deus, ele sabia a hora que iria partir. Chegaria uma hora que ele ia partir. Tanto é que na sua morte ele disse: não sou digno de morrer como meu Senhor me põe de cabeça para baixo. Mas antes de partir, ele também adverte a igreja, os irmãos, os gentios que receberam a mesma fé que eles receberam, aleluia, uma fé autêntica. Aqui neste dia já foi falado de fé. Você tem fé, nós temos fé. Deus distribuiu a medida de fé para cada um de nós. Louvado seja Deus. Não diga que você não é nada, não diga que você não pode, não diga que você não consegue. Eu quero te dizer que tudo é possível aquele que crê. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Pedro escreve a esses amados irmãos que receberam pela fé, pela graça, esta salvação maravilhosa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para entendermos o fundo de pano da segunda epístola do apóstolo Pedro, a primeira epístola, Pedro escreve para os irmãos a respeito das perseguições que viriam de fora, das perseguições que se levantaram de fora. Assim aconteceu quando a igreja foi avivada, a igreja foi revestida. Houve tanto perseguições de fora como perseguições de dentro também. Louvado seja Deus. A segunda epístola, Pedro está escrevendo pelo Espírito Santo, advertindo a respeito dos perigos da perseguição dentro da igreja, falsos ensinadores, falsos doutrinadores que estavam deturpando o poder da graça, que estavam ensinando uma hipergraça que não é a graça divina. Quantos estão entendendo aqui, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro, ele escreve para combater a filosofia gnóstica, antiminoana, que ande pravanás. Que ensinamento era este, pastor? Que filosofia era essa que eles ensinavam? A filosofia gnóstica, antinomiana. Anti significa contra, nomiana significa lei. Se levantavam contra a lei de Deus, contra aquilo que Deus ordenava para se fazer, contra aquilo que Deus ordenou por meio de Moisés, e ordenado também no Cristo, no tempo do Cristo, manifestado em carne, morreu, mas o terceiro dia ressuscitou. Esse tipo de ensinamento estava decorrendo no meio da igreja. Alguns estavam sendo influenciados por causa dos falsos ensinadores que diziam assim: é pela graça, tudo é pela graça, então não faz necessário tu obedecer às leis morais de Deus.
Eles ensinavam, deplovanácia, que tão somente bastava apenas você crer, acreditar em Cristo e não obedecer, não ter uma vida santa, não ter uma vida de santidade, não ter uma vida separada, não ter uma vida de comunhão. Era isso que eles ensinavam, e deplovanácia. Quando esses ensinadores chegam lá na igreja na Galáxias, capítulo 5, Paulo diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, pois vós estavam indo bem. Quem vos enfeitiçou a sair do caminho? Entendemos que o falso ensino é um feitiço. O falso evangelho é um feitiço que tira do caminho e que faz a pessoa voltar novamente para o pecado, para a escravidão do pecado, para a casa da servidão. Eu quero te dizer, querido, assim como Amós, profeta Amós, no capítulo 3, ele diz assim: ouve esta palavra que o Senhor fala aos filhos de Israel, porque o Senhor vosso Deus vos levantou da casa da servidão e dentre todas as famílias vos escolheu para serem propriedade exclusiva, para ser a sua noiva, o seu povo particular. Aleluia! Você é povo particular, propriedade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto ainda nos diz: de Amós, deplovanácia, andarão dois juntos se não houver concordância. É Deus chamando Israel para comunhão, para intimidade. Um povo que foi tirado da casa da servidão, foi tirado para viver para o seu Senhor, foi tirado para viver em santidade, foi tirado para servir o seu Criador e ser modelo de nação. Deplovanácia. Mas os falsos ensinadores estavam se infiltrando. E os falsos ensinadores não escolhem qualquer pessoa, eles escolhem pessoas que têm chamado, pessoas que têm chamado para liderança, porque sabe que tem poder de influência. E eles estavam começando a influenciar alguns, porque a graça, ela te perdoa, sim, amém? Sim ou não? A graça nos perdoa, sim ou não? Mas também nos capacita para não pecar mais. Aleluia. As pessoas estão acostumadas, pastora, de chegar aqui e pedir perdão para Deus. Deus perdoa? Perdoa, porque Davi disse que ele é grandioso em perdoar. Aleluia. Mas também você se esquece o que Jesus disse para a mulher que foi pega em ato de adultério. Disse o quê? Mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém aparece, todos eles saíram. E Jesus disse: nem eu te condeno, os teus pecados estão perdoados. Tem gente que só fica com essa parte, minha pastora, e se esquece da ordenança. Perdão é seguido de ordenança. Jesus disse assim: ó, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Aleluia. A graça nos perdoa, mas também nos capacita a viver em santidade, a não voltar mais para o pecado, a não praticar mais o pecado, a não viver mais no pecado, mas viver na presença do Todo-Poderoso Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. E Pedro escreve diplomadas para combater esse falso ensino que disse o apóstolo Paulo, que é câncer. O falso evangelho é câncer, que corrói, que mata, que destrói.
Deplovadei gantia. Eu ouvindo aqui o Espírito Santo falar, por meio do jardim do Senhor, quantas vezes o apóstolo Paulo se reunia para falar, quantas vezes o apóstolo Paulo chamava o povo, ensinava ao povo, advertia o povo a respeito do falso ensino, a respeito das obras e manifestações do anticristo, chamando o povo para o compromisso, para a intimidade, para ter uma vida de santidade, para combater o bom combate, para não se entregarem novamente a uma escravidão da onde Cristo já nos tirou, da onde Ele já nos resgatou. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, o poder desta graça, que quando Pedro conheceu a essência dessa graça, não foi mais o mesmo. Louvado seja Deus, quando o Espírito falava aqui a respeito de nós deixarmos Cristo nos encontrar. Pedro teve um encontro na pesca maravilhosa. Ele vem de uma noite cansativa, não pega nada, e o Cristo chega para ele e diz assim: volta para o mar. E eles disseram: não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, nós voltaremos. E ele vai para o mar, ele pesca, o milagre acontece, mas quando ele volta, ele se prostra diante do mestre. Ele se prostra diante do mestre assim: Senhor, te afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. E a graça que diante dele estava disse: não tenha medo, Pedro, a partir de hoje, tu não serás mais pescador de peixe, tu serás pescador de almas. Louvado seja Deus. Todos quanto têm um encontro com a graça não são mais as mesmas pessoas. Aleluia, nós somos chamados para viver pela graça, tudo é pela graça. É a graça que nos sustenta, é a graça que nos guarda, é a graça que nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. A Bíblia nos diz, queridos, deprovadei gandia, que no versículo 1, Simão, Pedro, esse capítulo 1 é uma saudação riquíssima, recheada de bênção, de consolo, de fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, que experimentou esta graça, Pedro que foi impactado por esta graça, ele começa dizendo: Simão, Pedro. Aqui é Simão, Pedro. A palavra Simão significa aquele que ouve. Aleluia. Pedro, apesar de como era antes do Cristo morrer, Pedro guardava tudo no coração. Guardava no coração e meditava. Tinha aquele jeito dele, mas guardava no coração. Maria, tudo que acontecia, ela guardava no coração e meditava em tudo que acontecia. Louvado seja Deus. Quantos vieram para cá ouvir? Aleluia. A Bíblia diz que só ouve aqueles que pertencem a Deus. Se você pertence a Deus, você vai sair daqui não como você entrou nas primeiras horas do dia, mas vamos sair daqui renovados, com fome, com sede de viver no altar, na presença desta graça maravilhosa. Aleluia. Quando o texto de Amós diz, missionário Hugo, ouve esta palavra, ele está dizendo o quê? Esta palavra é de suma importância. Obedeça, viva. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que em Apocalipse está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo já falou tanto neste dia.
Louvado seja o nome do Senhor. E ainda continua falando comigo e com você, dizendo: você pode se vencer o pecado todos os dias, se você viver debaixo da graça de Deus. Você pode vencer a tentação. Você pode dizer não ao pecado. A vida que foi regenerada por Deus, o desejo dela é de sempre agradar o seu Senhor. Ele luta contra o pecado. Ele esmurra, como o apóstolo Paulo diz: eu esmurro meu corpo para como boxeador, para que o corpo do pecado não reine na minha vida. Isso é graça, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. A graça nos capacita, a graça nos dá vitória, a graça nos dá ânimo, aleluia. A graça te dá convicção de que Ele vive e que está no nosso meio. Aleluia, a graça te dá alegria no meio ao sofrimento. Aleluia, louvado seja Deus. A graça faz você descansar em meio às lutas, os sofrimentos. É por isso que Paulo diz assim: nós somos atribulados de todos os lados, mas não angustiados, perseguidos, mas não destruídos, perplexos, porque aquele que morreu, ele vive para todos os séculos dos séculos. Disse Jesus: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Paulo tinha essa certeza, que ainda que o corpo dele fosse destruído, ele tinha por certo da parte de Deus um novo edifício, não criado pelas mãos humanas, mas um corpo incorruptível. Aleluia, quantos estão entendendo aqui? Você tem que sair daqui de cabeça erguida e decretar o que está escrito em Romanos: decamanaço, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, pois eu estou debaixo da graça. A graça me sustenta, é a graça que me sustenta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus. E Simão Pedro, que inclina para ouvir, Deus muda a história. Aleluia. Quem se inclina para obedecer, Deus muda a sua história. Aleluia. Simão Pedro, fragmento de rocha, louvado seja o nome do Senhor. Pedro se tornou um homem cheio do Espírito Santo do Senhor, sustentado pela graça, mantendo-se uma chama viva no seu coração e na sua alma, combatendo o bom combate e ensinando até a hora da sua partida. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é Simão, aqui é Pedro. Louvado seja o nome do Senhor, apóstolo de Jesus Cristo, que conosco alcançaram fé preciosa. Alcançaram fé preciosa. Vamos botar aqui no lugar de fé, graça. Alcançaram uma graça preciosa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Pedro entendeu quando estava orando em Jope, que Deus não tão somente escolheu os judeus, mas
todos aqueles de Plovadaigam e de Pravanás que crê no seu nome. De Plovanás, e ele reconheceu que Deus não faz acepção de pessoas, e ele entendeu que a salvação também era para os gentios. Louvado seja Deus. Nós de Plovanás, como gentios, recebemos esta fé autêntica, preciosa. Por que é preciosa? Porque nos tirou do inferno. Esta graça preciosa que nos conduz à santidade, esta graça preciosa que nos faz viver a carne, vencer a carne, vencer os obstáculos, não se render diante das adversidades. Esta graça maravilhosa, ela está no meio de nós, está em nós, está em cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro está escrevendo pelo Espírito Santo de Deus aos nossos amados que estão sendo perseguidos por falsos doutrinadores que diziam, já que a graça é graça, então é importante, é inútil você obedecer às leis morais de Deus. E é por isso que Paulo escreve aos Romanos capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira alguma. Já uma vez mortos para o pecado, como pois vivereis novamente nele? Ei, louvado seja o nome do Senhor. Ei, queridos de Plovanás, este é o ensinamento, este era o falso evangelho, e isso tem percorrido nesses tempos, nos dias atuais. As pessoas querem servir a Jesus, mas querem viver da forma delas, querem viver do jeito delas. Aí eu fui perdoado, vou pecar de novo, porque cada dia que Deus me perdoa, parece que mais Ele derrama graça e poder, vou continuar pecando. Continua que você vai parar no inferno. Porque a graça não tão somente perdoa, mas transforma. Ela é transformadora. E quem tem um encontro com esta graça, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem se drogava não se droga mais, quem bebia não bebia mais. A sua vida agora é em novidade de vida, porque as coisas velhas já passaram, e eis que tudo a graça fez novo. Graça transformadora. Louvado seja Deus. Não diga mais, eu não consigo. Pastor, eu vou desistir. De quê? A gente tem que se apegar a Jesus, porque tudo é pela graça. Se tu está aqui, é pela graça. Se tu está com saúde, é pela graça. Se tu foi curado, é pela graça. Se tu está trabalhando, é graça de Deus na tua vida. Se até hoje tu está de pé, é a graça que te está sustentando. Mas se tu chegou caído, tu vai sair daqui de pé, se tu der crédito à mensagem desta graça maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Graça preciosa. Versículo 2 diz assim: graça e paz sejam multiplicadas. Como é que essa graça é multiplicada da minha vida? Graça é favor imerecido. A graça é um dom de Deus. A salvação é produto da graça. E o ápice da graça é o amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Josafá, ele olha para aquele imenso inimigo, 3 exércitos. Quem tem um encontro com a graça, reconhece que sem Ele nada é. Aleluia. Quando Josafá olha para a numerosidade dos inimigos, tu sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele tem medo. Mas Josafá não se entrega ao medo. Ele ora ao Senhor e diz: Senhor,
em mim não há forças, mas os meus olhos estão postos em ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem experimentou a graça e quem vive segundo a graça, entende que Jesus é a videira verdadeira e sem Ele nada podemos fazer. Ele nos dá vitória. Esse um dia com Deus é Deus nos chamando para uma vida de santidade, para uma vida de dedicação, porque a palavra consagração é dedicar-se a Deus, é se consagrar, é se separar para Deus, é viver os propósitos de Deus para as nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. Paulo e Silas foram presos, e lá eles não estão amuados, eles não estão entristecidos, não. E olha que Paulo era cidadão romano, quem poderia ir preso era só Silas, mas Paulo ele não reivindicou, porque se ele reivindicasse, só Silas que ia apanhar, pastor Itão. Mas ele disse, não, eu vou apanhar junto com meu amigo, porque um amigo não abandona outro não. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que eles apanham, são presos lá dentro, louva a Deus, as cadeias são abertas, a salvação. Depois que ele diz que ele é cidadão romano, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vive da graça e pela graça não murmura, se alegra no sofrimento. Por que nós estamos falando sobre graça? Porque grandes perseguições virão, gente, de todos os lados virá. E nós vamos ver aqui que para a graça ser multiplicada e a paz só é multiplicada pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais você conhece o nosso Deus, mais esta graça vai se multiplicando na tua vida. Estevão conheceu tanto a Deus, que a graça de Deus na vida dele fez ele combater o bom combate. O rosto dele brilhava, os céus abertos e o Senhor de pé para recebê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro e Paulo escrevendo aos Filipenses, mediante as perseguições, Paulo diz assim: alegrai-vos, perto está o Senhor. Eles estavam sendo perseguidos, a igreja estava sendo perseguida, mas Paulo lá da prisão manda mensagem fortalecendo seus irmãos: fique firme, fique firme, perto está o Senhor, perto está o Senhor. Diga para quem está ao teu lado: fica firme. A partir de hoje, diga para ele: a partir de hoje, não entregue mais os pontos, não te renda diante da luta. Traga à memória o que te dá esperança. Cristo é a esperança da glória. Jó disse assim: eu sei que o meu Redentor vive, em breve se levantará em meu favor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É esta graça, irmãos, é esta graça que nos sustenta. É essa graça que é vista na sua vida, pastora, para a glória de Deus. Essa graça que não há tempo bom e não há tempo ruim, está sempre de pé,
está sempre rendendo graças, está sempre louvando, na guerra, na luta, na paz, mas sempre tem um cântico para entoar o Senhor, aleluia. Sempre há um louvor. A Bíblia nos fala que depois de Jesus cear, eles cantam um hino e vão para o Monte das Oliveiras. Aleluia. É o adorar a Deus que nos sustenta. É adorar a Deus que nos fortalece. No momento difícil na minha vida, no tabernáculo, Deplovadei Gampi estava numa luta, e Ana Luísa tinha uns 4 aninhos, e eu sentado triste lá, ela olhou assim e disse: papai. Eu disse: diga, minha filha. Papai, o senhor está triste? Filha, eu estou triste. Faz o seguinte, papai, louva a Deus, adora o Senhor, que Ele vai lhe dar vitória. E eu fui para o tabernáculo orar, e de lá saí renovado. Aleluia. Adore, adore. O hino que acabamos de cantar, de adorar, é o que me sustenta, é que me faz permanecer de pé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essa graça, ela vai se multiplicando, e a paz também vai se multiplicando, pelo conhecimento, pela intimidade com o nosso Deus, e de casa nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que o profeta nos diz para a gente prosseguir em conhecer ao nosso Deus. Graça maravilhosa, graça que nos sustenta. Estou encerrando. E o que mais é interessante, que a graça aqui é visto como poder divino. Olha o texto que diz assim, versículo 3: visto como seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida da piedade. Ei, Cristo já conquistou tudo para nós, quando Ele deu o brado naquela cruz. Nós temos que tomar posse dos benefícios do sacrifício. Aleluia, louvado seja Deus. Pedro, ele vê e entende que a graça é vista como poder divino que nos foi concedido em relação a toda a nossa vida de piedade. Aleluia, é por isso que Paulo diz assim: eu aprendi a viver contente em tudo e em qualquer situação na vida. Eu aprendi a me alegrar tendo e não tendo. Eu aprendi a ficar alegre, preso ou livre. Deplofaneiga e depravanaia. Quando estou entendendo aqui, queridos, deplofaneiga, a nossa caminhada é para Nova Jerusalém, mas até lá vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter obstáculo, vai ter desafio, mas nós vamos chegar lá pelo poder da graça. Nós vamos transfer barreiras. Em Hebreus capítulo 11, homens que viveram pela fé, que fecharam boca de leões, que combateram o bom combate e alcançaram, mesmo não vendo, pela fé alcançaram. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, para nós concluirmos, capítulo 11, verso 23, Barnabé foi um homem de intimidade com Deus. O nome Barnabé significa filho da consolação, ou filho da exortação. Foi Barnabé, Sara, que apresentou Paulo
aos irmãos da igreja, porque eles estavam em dúvida se Paulo estava convertido mesmo. Barnabé era um homem de oração e cheio do Espírito Santo, e a Bíblia nos fala que antes dele ser enviado com Paulo, a Bíblia nos fala que estavam reunidos em Jerusalém apóstolos e mestres em oração e jejum. Então Barnabé era um homem de oração e de jejum, era um homem cheio do Espírito Santo. E ele pega Paulo e leva para Jerusalém e apresenta para os irmãos, e os irmãos com um pé lá e outro aqui. Será que ele mudou mesmo? Será que não é aquele homem que perseguia? Mas Barnabé toma a palavra e começa a falar para os irmãos o que Deus fez na vida de Paulo, e eles receberam e entenderam e depravanas que Paulo foi também alcançado pela graça maravilhosa. E a Bíblia nos fala em Atos que Paulo começou a pregar no meio dos irmãos. Barnabé era um homem de confiança. E o texto que nós vamos ler aqui, capítulo 11, versículo 23, para nossa conclusão. Versículo 23, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Ei, Itaã, ele chega lá, ele não ouve, ele vê. Ele viu a graça no meio dos irmãos. E eu fui ler mais ainda o texto em Atos, em Antioquia, lá o evangelho crescendo e o povo se convertendo e a notícia se espalhando, vem aos ouvidos de Pedro. Pedro manda Barnabé, e quando Barnabé chega lá, a salvação, a maravilhas, pessoas se rendendo a Cristo, porque é onde a graça se manifesta, a salvação. Ele viu a graça, ele viu pessoas sendo alcançadas pela graça, ele viu pessoas se convertendo que deram crédito à pregação do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Esta graça é vista na igreja de Atos dos Apóstolos, aonde tinham tudo em comum, partiam o pão, as suas orações, vendiam as suas propriedades, porque quem vive pela graça, ele não toma aquilo para si, mas ele entenda que tudo que ele tem é de Deus, tudo que ele possui é de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele chega lá, ele vê a graça, a manifestação desta graça, desta bondade, deste dom maravilhoso, desta dádiva, desse favor imerecido. Nós temos que sair daqui com um coração grato, porque gratidão não se resume em você receber uma bênção, você receber uma vitória. A gratidão que mais alegra Deus é uma vida de santidade, é andar na verdade, como está escrito em 1 João, é viver a verdade, é falar a verdade, é testemunhar da verdade. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Graça maravilhosa, graça que nos sustenta em meio à perseguição. Em Atos capítulo 13, versículo 43, ainda nos diz assim: e despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais falando os exortava a que permanecesse na graça de Deus. Salim, Paulo e Barnabé
exorta os judeus que se converteram a permanecerem firmes na graça de Deus, Ronei, em meio à perseguição, em meio às lutas. Ainda nos diz em Atos capítulo 14, versículo 22, diz assim: confirmando o ânimo dos discípulos, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os, louvado seja o nome do Senhor, exortando-os de profadegania, pois a permanecerem na fé, pois que por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Por muitas tribulações. O que você faz quando você está atribulado? O que você faz quando está na luta? O que você faz quando você está sendo tentado? O que você faz quando você não vê saída? O escritor de Hebreus, que é o Espírito Santo, no capítulo 10 do versículo 22, ele diz assim: tende ousadia de entrar no tabernáculo de profadegania pela eficácia do sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos o livre acesso, a graça nos deu o livre acesso. Está atribulado, vai orar. Está sendo perseguido, vai orar. Está sendo tentado, vai orar. Diplomanais, a carne está manifestando, vai jejuar, que Deus vai te responder. Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar escape, porque Ele está conosco. Ele está conosco. E para concluir, Pedro, no último versículo do capítulo 3 da epístola de Pedro, ele diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprendemos que crescer na graça é crescer em oração. Vida de oração. Quem ora tem resposta, quem ora tem vitória. Quem ora não desiste em meia guerra. Quem tem vida de oração combate o bom combate até o fim, porque essa graça nos sustenta. Graça maravilhosa, graça transformadora. Querido, Madalena era propriedade do diabo, mas Cristo a libertou. Cristo a libertou e encheu ela do seu Santo Espírito. Aleluia, graça transformadora, graça transformadora. Aleluia. Hoje você foi perdoado, sim ou não? Eu creio que você e eu fomos perdoados, sim ou não? Agora, meu querido, você tem que sair daqui para lutar contra o pecado. A Bíblia nos fala que até hoje se faz violência para entrar no reino. É luta contra o pecado. Nós não somos mais pecadores, nós somos santos, todos os dias lutando contra o pecado. Você pertence a Cristo, Ele te comprou, Ele nos tirou da casa da servidão e nos deu de graça, o dom da vida eterna, de graça. Permaneça firme, não olhe mais para trás, não aceite mais as tentações e as mentiras do diabo. Viva em santidade, santidade que vence o inimigo, jejum que vence a carne, oração, que é a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, a partir de hoje, saia daqui mais que vencedor, porque perseverança é de qualidade de quem é mais que vencedor. Nós temos aprendido isso. Não olhe para trás, não diga que você não pode.
Pois assim como Pedro foi capacitado por esta graça, nós também fomos alcançados por esta graça, para vencer todos os dias, amém? Para vencer todos os dias, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus vos abençoe. Aleluia. Graça, favor imerecido. Não merecíamos, mas o Pai entregou o seu único filho. Não merecíamos, mas hoje nós podemos tê-lo. Graça, favor imerecido. Favor imerecido, não merecíamos. Não merecíamos esse amor. Não merecíamos esse amor. Mas Ele nos amou, decidiu nos amar, decidiu nos acolher, decidiu novamente nos tomar para Ele. Graça, favor imerecido. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tem derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Só me resta agora te dar minha canção. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Entregaste tudo a mim, vida eterna tu me destes a morrer. Por teu sangue derramado, no trono celestial, posso entrar confiantemente ante a ti. Senhor, eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Te damos, Senhor, toda honra, Senhor, toda glória, Senhor, toda adoração, Senhor. Te damos, Senhor, no
Graça essa que nos sustenta. Graça essa que nos torna mais que vencedores em Cristo Jesus. Graça essa que nos direciona a ter uma vida de retidão e santidade. Graça essa que não nos deixa olhar para trás. Graça essa que nos chama para mais perto do Pai. Graça essa que não nos deixa enganar, que não nos deixa perecer. Graça essa que nos alimenta dia após dia, que nos sustenta. Graça essa que não nos deixa ser enganados. Graça essa que não nos deixa ser confundidos. Eu convido a você a levantar em uma só voz e a dizer a Ele: eu te dou graça, graça, Senhor, graça, meu Senhor Jesus.